Bem-vindos a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Hoje temos connosco Isabel Borges, diretora de Pessoas e Organização da NOS, que nos vai falar da estratégia da empresa em matéria de igualdade de género, poucos dias depois de a NOS ter anunciado a sua presença pelo segundo ano consecutivo no Índice de Igualdade de Género da Bloomberg, composto por 485 empresas de 45 países. Isabel, boa tarde. Obrigada pela participação nesta Fast Talk. A nós registra uma subida considerável face à última classificação neste índice, em 2002, estando acima da média global. O que é que estes números significam para o grupo? O que é que tem sido feito nesta matéria? Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu diria que estes números, na verdade, revelam um bocadinho o reconhecimento daquilo que tem sido o caminho que a nós tem procurado percorrer em matéria de diversidade e, em específico, de igualdade de género. Não é um caminho novo para nós, para ser completamente franca, não é um caminho novo para nós, é um caminho que já estamos a percorrer desde o nosso início enquanto empresa, enquanto nós, mas que se calhar teve um marco muito relevante em 2022, quando não só redigimos como publicámos aquele que seria o nosso grande compromisso em matéria de igualdade de género. E que, na verdade, se prende muito com trabalhar várias dimensões, quer interna, quer externamente, que passam desde uma mudança de mindset até depois indicadores muito específicos para aquilo que são as metas que a nós gostaria de ter num horizonte temporal um bocadinho mais alargado, e aqui em específico falo de uma meta de 40% de mulheres em cargos de gestão até 2030. Parece assim uma coisa relativamente longínqua e relativamente fácil, mas na realidade isto vai implicar uma transformação muito grande na forma como, não só como estamos, mas depois como implementamos todos os nossos processos e programas de desenvolvimento de talento na nós. Mas é, acima de tudo, como digo, um orgulho grande por ver reconhecido o caminho e o esforço que temos procurado fazer no sentido de termos um motor de transformação em matéria de igualdade de género. Quais é que são assim, os grandes pilares do vosso plano de implementação destas políticas de igualdade de género? Eu diria que, desde logo, a tal mudança e transformação e evolução de mindset, a forma como se olha para estes temas, como se desconstrói o bias inconsciente, a forma como se naturaliza nas conversas a questão do género. Esse tem sido um dos grandes pilares da nossa estratégia e um dos grandes eixos que temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Depois há, naturalmente, uma preocupação grande com o conseguirmos atingir o pleno numa liderança inclusiva. Que é um desafio grande também, e isto advém muito por questões inclusive culturais, que nós procuramos, se quiser, contrariar e adressar, e que começa com uma etapa grande de trabalho e de capacitação das nossas lideranças, mas que depois se espalha de uma forma muito transversal a todos os níveis da organização. E talvez o último tenha a ver com aquilo que é a pool de talento da nós, que gostaríamos muito de chegar a um ponto de total equilíbrio de géneros na nossa pool de talento, que hoje ainda não está lá. Portanto, nós hoje temos um mix de 41% de mulheres e o remanescente de homens, mas gostaríamos muito de curto prazo poder equilibrar este mix no que diz respeito ao género. E, portanto, são três grandes eixos que sustentam todas as iniciativas e todos os programas e compromissos que temos vindo a assumir. Sim. E quais é que são os principais obstáculos com que vocês se deparam na implementação destas medidas? São de natureza diferente. Se pensar na nós como uma empresa tecnológica, há desde logo uma barreira grande que é o próprio mercado. Há segmentos de talento para nós que são escassos no mercado. Falo em particular de mulheres nas áreas das tecnologias. Não, e é uma barreira muito grande, porque a matemática continua a ser, ainda que diferente hoje daquilo que era há uns anos atrás, continua a ser uma barreira grande no ensino e que limita, de certa forma, logo à cabeça as escolhas das estudantes, neste caso das meninas, e que depois se vai refletir no que é a percentagem de mulheres nas áreas de engenharia quando estão à saída da faculdade. Portanto, essa é uma grande barreira, é conseguir, e não vamos poder fazê-lo sozinho, mas é conseguir estar pelo menos em linha com o que são as percentagens de mulheres que as áreas de engenharia nos dão à saída das faculdades. Depois há toda esta matéria do bias inconsciente, que faz parte das nossas cabeças, ainda que de uma forma muito subliminar, e que não deixa de ser um grande desafio, porque isto implica desde logo, construir todo um awareness à volta da existência desse bias e depois ser capaz de trabalhar com ferramentas, com capacitação, com desconstrução, tudo o que são as melhorias nessa matéria. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Não pode ser barreira, e hoje ainda é, nos processos de recrutamento, o género.
Não há funções para homens ou para mulheres, há funções para pessoas competentes. A verdade é que nós, muito fruto daquilo que é ao longo dos anos a nossa educação, às vezes achamos que esta função é mais de homem ou esta função é mais de mulher. Eu recordo-me quando era criança, os polícias eram sempre homens. E na verdade não são, e hoje já se vê que não são. É um bocadinho esta desconstrução de um mindset que está no topo das nossas prioridades, mas que não deixa de ser uma barreira, porque é uma barreira que advém de uma cultura muito enraizada, de uma forma de estar muito enraizada, e que as empresas sozinhas também não conseguiram fazer de uma vez só. E o que é que falta fazer nesta matéria? Que reformas é que estão a pensar fazer no plano que está atualmente em execução? Bom, falta fazer muita Creio que coisa. foi adotado em 2020, o último foi é de 2021. O último que Tem, publicámos é o referente, o último que publicámos é o referente a 23, que foi publicado sim, no final do ano passado. Há muita coisa que ainda falta fazer. Eu se calhar faço aqui só um ponto prévio. Nós, neste índice em particular, para além do crescimento que sinalizou logo no princípio, tivemos um crescimento em pontos percentuais muito significativo em várias dimensões sim. do próprio estudo. E, portanto, 19,41, sim. sim, mas, Que sim, vi, mas sim. por exemplo, Sim, em coisas mais concretas, como, e vou pegar nesse, como uma cultura inclusiva, nós subimos 8 pontos percentuais. Em tudo quanto são políticas que visam precisamente endereçar estes temas, tivemos 13 pontos percentuais de crescimento face ao último estudo publicado, portanto, aos últimos resultados publicados. Mesmo do ponto de vista da nossa marca e daquilo que é o trabalho que a nossa marca projeta no mercado, também subimos 6 pontos percentuais. Há um caminho muito grande já percorrido, e isso é o que nos leva a estar acima da média das empresas portuguesas, mas eu quase me atreveria a dizer-lhe que é um caminho sem fim, não é? Isto é um caminho sem fim, porque há sempre tanta coisa para fazer. No nosso caso, há muita coisa para fazer. Há um desafio de trazer mais mulheres para funções de gestão, há um desafio de conseguirmos ser a empresa de eleição, como lhe dizia há bocadinho, para as mulheres nas áreas STEM, há um desafio de não ser tema de conversa o tema da igualdade. Há inúmeros desafios que vão ser certamente grandes e que se prolongarão ao longo do tempo, durante muito tempo. Portanto, é muito ainda caminho por trilhar, se quiser. Estamos no topo 1, porque Portugal, felizmente, nestas matérias, pelo menos de acordo com o índice da Bloomberg, está no tier 1 das empresas, mas efetivamente em consciência há sempre espaço de melhoria. E é esse espaço de melhoria que nós gostaríamos de continuar a trabalhar e a implementar na nós. sim, obrigada. E queria saber, no setor, o que é que vos distingue dos vossos pares em termos de políticas, se acompanham o que os vossos pares fazem, e o que é que difere o vosso tipo de plano do deles? É difícil responder-lhe diretamente a essa pergunta, porque tipicamente as políticas são sempre mais internas e é difícil depois chegar às etapas de execução de como é que os nossos concorrentes executam a sua estratégia de igualdade de género versus E como é como que é a que a nossa. NOS ganha ao ter um plano tão robusto como aquele que tem? Como é que vocês ganham ao assumir uma posição? Deixa-me só fazer uma nota. Para nós é muito mais importante ganhar contra nós próprios do que ganhar contra os outros. E daí a importância e o orgulho de sentirmos que estamos 19 pontos percentuais na edição deste ano face ao ano anterior. Portanto, com toda a honestidade, é muito mais importante ver a nossa progressão e aquilo que temos vindo a ser capazes de fazer ano após ano do que estarmos a olhar, sobretudo e em particular, para os nossos concorrentes diretos. Agora, há coisas que nos diferenciam, algumas delas eu já referi. O facto de nós estarmos no topo das empresas com maior classificação numa cultura inclusiva, necessariamente reflete uma abordagem diferenciada da nós versus o resto do mercado. Mas depois, quando se procura tangibilizar isto em iniciativas concretas, é difícil eu conseguir fazer essa comparação, porque não sei como é que os meus concorrentes, no seu dia a dia, executam do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos processos de gestão de pessoas, como é que eles executam a sua estratégia de diversidade e de igualdade de género. Mas, como lhe digo, para nós é muito mais importante perceber qual é o espaço de progressão que nós ainda temos e ver que o caminho que estamos a fazer é um caminho sólido, é um caminho de evolução, é um caminho que nos vai levar certamente a amanhã melhor do que o que estamos hoje, tal como hoje já nos trouxe a um sítio melhor do que o que estávamos ontem. Sim, muito obrigada. Chegámos então ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade e participação nesta Fast Talk. Obrigada também a quem assistiu. Pode assistir a esta e a outras Fast Talks em jornaleconómico.pt. Muito obrigada.